A terra estava corrompida diante de Deus, manchada pela violência e pelo coração endurecido dos homens. As cidades cresciam, mas nelas não havia justiça. As famílias se multiplicavam, mas nelas não havia temor do Senhor. Aquilo que Deus havia criado com perfeição agora estava distorcido, e os pensamentos da humanidade eram constantemente inclinados ao mal. Porém, entre tantas trevas, havia uma luz. Noé, um homem justo para sua geração, íntegro em seus caminhos. Alguém que caminhava com Deus quando quase ninguém mais caminhava. Certa noite, enquanto observava o céu silencioso, Noé percebeu algo diferente. O peso da presença divina o cercava, e então ouviu a voz de Deus, firme como um trovão distante e suave, como um vento que toca a alma. Deus revelou a Noé sua decisão. O fim de toda a carne havia chegado. A terra seria purificada por um dilúvio que cobriria tudo. Porém, Deus não destruiria a vida por completo. Ele faria um novo começo. E Noé seria o portador desse recomeço. O Senhor ordenou a construção de uma arca imensa, com tamanhos e detalhes minuciosos, 300 côvados de comprimento, 50 do largura, 30 do altura, um único vão de luz na parte superior, 3 pavimentos internos, revestida com betume por dentro e por fora, para suportar a grande tempestade que viria. Noé ouviu tudo em silêncio, com o coração tremendo, não de medo, mas de reverência, e então decidiu. Obedeceria exatamente a tudo como Deus havia ordenado. Passaram-se anos, sob o sol, sob o frio, sob olhares de desprezo. Noé e sua família trabalhavam. A madeira era cortada, moldada, levantada, encaixada. O som dos martelos ecoava por vales e montanhas, anunciando um aviso que poucos queriam escutar. Homens se aproximavam para zombar. Perguntavam por que construir uma arca tão grande longe do mar. Gritavam, riam, debochavam. Mas Noé continuava, pois a voz de Deus era mais forte do que as vozes do mundo. Quando a arca finalmente estava pronta, Deus falou novamente. Era chegado o momento. O julgamento se aproximava, mas também a preservação da vida. E então algo extraordinário aconteceu diante de todos. Animais começaram a surgir dos campos, das florestas, das cavernas e dos montes. Animais selvagens caminhavam mansos, aves rodeavam o céu, como se fossem chamadas por uma força invisível. Grandes criaturas vinham aos pares, obedecendo a um comando celestial. As pessoas observavam, assustadas, mas ainda assim, suas mentes permaneciam endurecidas. Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras entraram na arca. A porta pesada permaneceu aberta por um último instante, como um convite silencioso que ninguém quis aceitar. Então, de maneira sobrenatural, a mão do próprio Deus fechou a porta. O destino da humanidade estava selado. As nuvens se fecharam, o vento mudou. O primeiro trovão rompeu o céu. Uma gota caiu sobre a poeira, depois outra. E então o firmamento se abriu, a chuva despencou com violência nunca vista desde a criação. Fontes das grandes profundezas se romperam, jorrando água das entranhas da terra. O mundo entrou em desespero. Montanhas desapareceram sob as águas, casas, plantações, animais. Tudo foi engolido pelo dilúvio. E a arca flutuou, levantada pelas ondas, guiada pela mão de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não deu descanso, mas mesmo quando parou, as águas cobriram a terra por meses. Dentro da arca, havia trabalho constante, cuidado com os animais, orações, cânticos e momentos silenciosos de esperança. A cada novo dia, Noé olhava pela janela superior, buscando um sinal do que Deus faria a seguir. Todas as vezes, confiava mais no Criador, mesmo quando nada podia ver além da escuridão e da água infinita. Finalmente, Deus lembrou-se de Noé, não porque tivesse esquecido, mas porque era chegado o tempo de cumprir sua promessa. Soprou um vento sobre a terra, e as águas começaram a recuar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. O silêncio daquele novo mundo era quase sagrado. Noé soltou um corvo, que ia e voltava sem descanso. Depois soltou uma pomba.
ela retornou, sem encontrar onde pousar. 7 dias depois, Noé enviou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com um ramo de oliveira no bico, um pequeno pedaço de esperança, um anúncio divino de que a vida estava renascendo. Após mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez, e ela não retornou. Quando a terra estava seca, Deus ordenou: sai da arca. Noé obedeceu, pisando um solo que nunca havia sido tocado pela corrupção humana. A família saiu, os animais se espalharam, e um novo começo se abriu diante deles. Então Noé ergueu um altar ao Senhor, oferecendo sacrifícios de gratidão. Deus se agradou daquela adoração e declarou que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, ainda que sua inclinação fosse má desde a juventude. E então, no céu, surgiu o arco-íris, não como um fenômeno natural apenas, mas como o sinal visível de um pacto eterno. Deus declarou: este é o sinal da aliança entre mim e toda criatura vivente. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. A luz atravessou as nuvens escuras, refletindo todas as cores da promessa divina. E Noé contemplou, como um lembrete de que a misericórdia de Deus é sempre maior do que o juízo. A história da aliança de Deus com Noé permanece como um marco eterno. Um Deus que julga com justiça, mas que salva por misericórdia. Um Deus que recomeça, mas que nunca abandona. Um Deus que, mesmo diante da destruição, prepara um caminho de vida. E assim, com o arco-íris brilhando no céu, começava novamente a história da humanidade, sob a promessa de um Deus que sempre cumpre o que diz. Siga para mais histórias e se inscreva no canal. Obrigado.